corujas do Palavras Cruzadas, mais uma semana trazendo uma grande descoberta literária, e foi uma descoberta, porque eu não conhecia o autor, não conhecia a obra, e gente, agora é daqueles assim, tá procurando um presente, tem uma graninha a mais, tá a fim de comprar uma obra de arte na versão de livro, pois bem, é a minha dica dessa semana. Mas antes, sempre peço para que você que ainda não se cadastrou, cadastre-se aqui no canal, porque toda terça-feira tem uma dica de livro às 6 da tarde. Me esforço horrores para conseguir cumprir com todo esse deadline. E deixa um like também. Aliás, acione o sininho, porque aí assim que tiver alguma coisa, vai que eu invento de colocar um post fora de horário, fora de data, uma coisa extra, você também pode receber, beleza? Bom, o livro de hoje foi uma descoberta muito louca, porque eu estava passando, para quem mora aqui em São Paulo, lá na Praça Benedito Calixto, e lá tem, eu pelo menos tinha, a Gibiteria, que é um lugar só de gibis. Incríveis, histórias e mais histórias e mais histórias. Só que agora mudou, a loja não chama mais Gibiteria, chama La Monstra, Casa Monstra, acho que é La Monstra e tudo mais. Pois bem, cheguei lá e estava conversando com um colega meu da Band, mostrando para ele o Habib. O Habib foi um livro que eu falei há muito tempo, foi o primeiro HQ, primeiro quadrinho adulto, assim, que eu li depois de, sei lá, a primeira que eu li na vida. E é uma grande, grande, grande obra de arte. O que eu comparo o Habib hoje é a esse livro daqui. Apesar do Habib ter uma poesia e uma plástica que são incomparáveis, dentro do possível eu vou falar dessa obra, mas que assim, é para deixar na mesa. Se você tem aquela mesinha de café lá na frente, use, porque isso aqui é maravilhoso. Vamos lá. Eu vou falar do relatório de Brodeck. As obras de arte visuais foram feitas pelo Manu Larsenet e a história é baseada no romance de Philippe Claudel. Eu não conhecia esse romance do Philippe Claudel e não conhecia o Manu Larsenet. Mas, gente, bom, vou começar mostrando que é o seguinte, aqui a gente tem já na capa uma série das pinturas que acontecem dentro, certo? As gravuras maravilhosas que tem aqui. E sempre espetacular quando é em preto e branco e você vê o que é possível fazer em preto e branco. Por que isso aqui é uma grande obra de arte? Primeiro que você já começa tendo essa capa que faz você ver, enfim, é uma proteção para o livro e deixa ele ainda mais especial. Depois, começa o livro, que está assim, grande, pesado, mais de 200 páginas, mas com, gente, assim, não precisa ter palavras. Isso é que é fantástico no quadrinho. Enquanto no texto do livro normal você tem que ter toda uma narrativa para passar um sentimento, quando você pega um quadrinho, quando você pega essas gravuras, o sentimento está na imagem. Por isso que lá atrás, quando eu falei do novo de um livro da Anne Frank, né, transformado em quadrinhos, que eu venho citando desde então, eu achei incrível, porque já tendo lido o original, você vê como muito da história pode ser traduzido em pequenos quadros, né? E o que levaria algumas páginas para ser dito, você consegue reduzir. Só que só artistas magníficos conseguem fazer isso. O relatório de Brodeck conta a história, na verdade a história se passa no fim da Segunda Guerra Mundial, numa vila, numa região que você não sabe exatamente onde é, fico imaginando se é a Alemanha, porque ainda é tudo escrito em alemão, porém tem um dialeto falado nessa vila, é uma vila muito afastada. E depois da Segunda Guerra Mundial, a vila muito sofrida, todo mundo sofreu demais da conta, eles acabam em grupo assassinando uma pessoa. Um cara que não participou desse assassinato é chamado para escrever um relatório, o Brodeck, por isso que chama o relatório de Brodeck. E o Brodeck começa a relatar, por escrito, mais do que aconteceu só ali. Ele também começa a relatar a história dele. Bom, isso é de uma forma muito simplista o que o livro faz, porque ele faz uma tradução do comportamento humano, que é um espetáculo. Eu fiz algumas anotações, é claro que não no livro, dessa vez o livro é meu, mas eu não anotei no livro. Fiz aqui a minha colinha aqui, ó, básica, mas foi curta dessa vez. Ele faz algumas comparações super interessantes, por exemplo, ele fala dos porcos, que os porcos matam e não querem saber, eles comem absolutamente qualquer coisa, eles não julgam, eles simplesmente querem comer e se saciar. Então é uma coisa meio bestial, e aí nisso ele está falando num momento que tem a ver com a história, e você faz um paralelo com o comportamento humano daquele momento. Tem outro momento onde há um paralelo com as raposas. A pessoa fala que as raposas são interessantes porque elas caçam para se alimentar, mas às vezes elas matam por prazer, puro prazer, elas matam por prazer. Também tem um paralelo com os homens. Na página 116, eu achei muito legal porque ele fala que adora adora as perguntas, quer ver?
Eu, desde pequeno, adoro as perguntas e os caminhos que elas nos fazem tomar. As respostas não são importantes, Brodeck. É percorrer o caminho que satisfaz o homem. É ser capaz de dizer: eu avancei. Bora para a página 148. E assim, tem que parar para admirar, tem que parar para olhar o desenho. Você fala, como é que o cara consegue fazer isso? Sabe um troço que eu achei muito curioso? A tradução, você vê que o tempo né, é inverno, tá nevando muito, 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 né, muita neve, e traduzir a neve no papel, que é claro, com riscos pretos, é fantástico. E o vapor na boca, porque é frio, achei maravilhosa a tradução, é simples, é um balãozinho, mas é um negócio que eu nunca tinha visto, achei muito legal. Ah, e tem uma curiosidade que o Brodeck é um sobrevivente do campo de concentração. Então, em alguns momentos, a história volta para narrar o que aconteceu com ele, como ele sobreviveu, como é que foi o fim, aquela coisa toda. E até tem uma tradução nesse momento de quando é passado, quando ele está no campo de concentração, que é uma imagem do arame farpado. Eu achei legal essa tradução, né? O uso dessa ferramenta para falar, ó, agora nós estamos voltando para o passado. Então, assim, o livro tem todas essas belezas e todas essas nuances. Esse homem que foi assassinado, que eles apelidam de Anderer, que é um estranho vindo de fora, algo assim, ele, porque a gente não sabe o nome dele, não sabe até o fim. Ele incomoda a vila, ele incomoda porque ele é diferente, ele incomoda porque ele não se adequa àquilo que eles vivem, né? Ele é um cara que olha a pastagem que está toda destruída e eles acham que está uma porcaria e fala que lugar maravilhoso que vocês têm aqui. Ele para olhar as paisagens, ele avalia os pássaros, ele desenha o que ele vê. E ele, portanto, está muito distante do que vem acontecendo com aquela comunidade no pós-guerra. Por isso, bom, enfim, ele acaba sendo morto diante dessa situação, mas você descobre no final por que isso acontece de fato. E ele diz o seguinte, num certo momento aqui, o Brodeck fazendo um comentário com um dos moradores. Não podia terminar de outra forma. Na verdade, é um morador falando com ele. Não podia terminar de outra forma, Brodeck. Aquele homem era um espelho. Ele confrontava cada um com a realidade da sua imagem. Para alguns, era insuportável se verem assim, nus e vergonhosamente reais aos olhos de um estrangeiro. Às vezes, é preferível quebrar o espelho. É super profundo. E é um livro tenso, porque você vê pelas gravuras, assim, o sofrimento, a tensão, o drama, você corta a atenção no ar, assim, nesse desenho. E aí você fala, por que ler uma coisa tão pesada? Assim, porque ela é extremamente profunda. E é uma leitura muito gostosa, assim, gostei demais, mas demais desse livro. Num certo momento, ele faz um paralelo com um tipo de borboleta. Ele fala que esse tipo de borboleta, a Rex flammae, ela aceita borboletas de outros tipos entre elas, enquanto está tudo bem, elas dividem tudo, está tudo bem. Mas quando vem um predador, elas ó, vazam. E aí aquelas ali ficam sozinhas e são pegas pelo predador. Então, assim, é tudo muito bom, a gente aceita o estrangeiro quando está tudo bem. Mas se vem algum perigo, se tem alguma coisa, a gente ó, vaza e deixa ele ser marcado, ele ser punido, ele pagar o pato por alguma razão. Bem paralelo com os seres humanos que eles fazem com essa borboleta. Ah, eu tinha marcado de ler isso aqui no final, mas não vou, porque dá um pouco do final. Não vou contar pra vocês. Não vou mostrar tudo, não, porque não vale. Vocês têm que comprar esse livro, gente. Agora, é um livro caro. Assim, doeu quando ele falou o valor. E eu comprei, mas eu comprei, assim, com muita fé de que valeria. E vale. Então, assim, é um investimento, é um baita presente para dar. É uma história muito bonita, é uma história interessante. As gravuras são lindas. Olha, cada gravura é uma pequena obra de arte. Então, quando você agrega isso ao valor que você está pagando, realmente fica até barato, né? E é o que eu falei. Você tem essa parte externa aqui para envolver, né, o livro, então também é uma proteção e fica super bonito. É uma altíssima qualidade de impressão. Então, ó, sem brincadeira. É um objeto a se ter. E vale o questionamento, vale a história, vale a beleza, vale a análise. Eu espero que vocês tenham gostado, porque o relatório de Brodeck realmente me marcou e eu, sei lá, vou arranjar um canto para deixar ele mais exposto, não tão escondido aqui atrás, que nem na minha biblioteca, apesar dos meus amores estarem aqui na minha biblioteca também. Queridos corujas, muito obrigada pela participação de vocês, por vocês terem assistido até o fim. Um grande beijo a todos, espero que vocês tenham gostado. E deixe seu comentário. Eu lembro que eu sou lenta para responder, mas eu leio tudo, porque chegou no meu celular eu já leio. O problema é que eu estou no meio do caminho e eu não consigo responder. Eu tenho que parar
para conseguir responder. Mas eu agradeço a todos, espero muito o comentário de vocês e, por favor, ajudem a divulgar o Palavras Cruzadas. Muito obrigada, semana que vem eu volto. Espero que vocês me acompanhem aqui nas redes sociais também, tem muita coisa que eu posto da minha vida profissional, tanto no Facebook como no Twitter e também, e bastante, na verdade, no Instagram. Até semana que vem, terça-feira, às 6 da tarde, tem mais Palavras Cruzadas. Beijo, tchau!